Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos da Escola de Catequese São Pio X. Hoje nós iniciaremos um novo quadro aqui na Escola de Catequese, que eu até confesso que tive uma certa dúvida se entraria nesse tipo de questão. Eu recentemente passei aproximadamente 3 anos da minha vida a meditar sobre a crise que assola a Santa Igreja e também continuei a meditar sobre o assunto, o que é inevitável. E como eu falei, essa meditação, essa reflexão sobre a crise da igreja acabou por me levar a dar um curso sobre o assunto, e isso tomou aproximadamente 3 anos da minha vida. De maneira que, quando eu encerrei esse curso, a minha intenção inicial era não tratar da crise da igreja durante um tempo. Ou melhor, da crise na igreja, porque a igreja é santa, a igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho preferido falar em crise na igreja, ou a crise que assola, que afeta a Santa Igreja hoje. Mas o fato é que, mesmo depois da conclusão do curso sobre o catecismo da crise, eu avalio que é importante que na nossa escola de catequese, e essa não será a tônica da escola de catequese, nós enfrentemos a questão da crise. Porque eu noto 2 ordens de desequilíbrio no meio católico, e eu mesmo penso que incorri nesses desequilíbrios, ou pelo menos em um deles. De um lado, eu vejo pessoas que negam a crise que marca a igreja, ou decidem simplesmente fingir que ela não existe. E essa é, claro, uma atitude inadequada, é uma omissão. E muitas vezes essas pessoas acabam por cair em verdadeiras mentiras, que são frutos de verdadeiros malabarismos intelectuais, e é claro que essa conduta é inaceitável. Por outro lado, eu também vejo pessoas que fazem da crise na igreja o seu café da manhã, fazem da crise na igreja a tônica do seu apostolado. Isso é extremamente desordenado. Eu vejo pessoas que abordam a crise de uma maneira sensacionalista, na busca por curtidas, na busca por visualizações, e fazem da polêmica que envolve a crise na igreja um verdadeiro apostolado, um modo de vida. E parece que essas pessoas não sofrem com a igreja. Parece que essas pessoas quase se deliciam com essa crise. Elas, até a maneira de falar do assunto transparece uma certa alegria mórbida, um prazer inadequado. De maneira que eu penso que um
esforço para enfrentar esse tipo de assunto de maneira equilibrada é fundamental. E, como estamos em uma escola de catequese, em uma escola que objetiva tratar da doutrina da Santa Igreja, nós hoje iniciaremos o terceiro quadro da nossa escola de catequese. O primeiro é um quadro voltado para os nossos cursos regulares, e nós iniciamos com a obra de Santo Agostinho, Como Catequizar os Rudes. Iniciamos recentemente um segundo quadro que objetiva tratar de questões atuais à luz da doutrina de sempre da Igreja. E este terceiro quadro é um quadro que vai falar da crise. Catequeses sobre a crise, a princípio, será o título deste quadro, e esse é o primeiro vídeo que vai enfrentar uma questão muito delicada que foi noticiada por uma série de meios de comunicação ontem. E é claro que nós precisamos dizer que boa parte desses meios de comunicação servem ao inimigo de Deus, servem a Satanás, e o objetivo deles é destruir a Santa Igreja, de modo que nós devemos ter algum tipo de inteligência ao avaliar essas notícias, um certo discernimento se faz necessário, mas o fato é que foi divulgada uma resposta do dicastério para a doutrina da fé, a antiga Congregação para a Doutrina da Fé, que antigamente inclusive era chamado de Santo Ofício. Hoje esse dicastério para a Doutrina da Fé fez uma resposta, ou publicou uma resposta dada a uma consulta feita por um bispo brasileiro, Sua Excelência Monsenhor José Negri, que é bispo de Santo Amaro. Santo Amaro é uma das dioceses que abrangem a imensa cidade de São Paulo. Dom José Negri é bispo de Santo Amaro e ele fez uma consulta ao dicastério a respeito da possível participação nos sacramentos do batismo e do matrimônio por pessoas transexuais e pessoas homoafetivas, homossexuais. Eu faço também o alerta que aqui eu me vali de uma tradução, como o assunto foi ontem, eu não consegui pedir a alguém perito na língua italiana que fizesse essa tradução, que seria o ideal. Eu me vali do recurso do Google mesmo, que nos permite fazer traduções de diversas línguas para o português. Caso haja aqui alguma incongruência nessa tradução, fiquem à vontade para entrar em contato conosco e eu farei a devida retratação sem o menor problema. A questão é que o assunto é muito candente, o assunto é muito delicado, e eu pensei que um vídeo deveria ser feito para tratar deste assunto e publicado nesse momento. É muito natural que nós, catequistas, sejamos interrogados pelos nossos alunos, então penso que também fica um pouco esse serviço. Se eu, nessa escola de catequese, me proponho a ser um professor para os catequistas, de alguma maneira é importante que eu socorra os catequistas nesse momento delicado. É natural que um aluno coloque no grupo de WhatsApp uma notícia como essa e a questão será tratada obrigatoriamente. E como o catequista vai enfrentar essa questão? E aí eu volto àquelas duas posições equivocadas que eu falei anteriormente. Essa questão ela deve ser tratada de maneira, obviamente, católica e à luz da doutrina de sempre da Igreja. Mas o catequista ele não pode cair em nenhuma das duas atitudes. Ele não pode cair naquela omissão pecaminosa de negar que o problema existe, isso é inaceitável, mas também ele não pode ir para o extremo oposto, que significa criar um alarmismo, como se tudo tivesse caído por terra na Santa Igreja de ontem para hoje. E aí é claro que grupos como os adeptos do sede-vacantismo,
ou mesmo aqueles que estão em instituições como a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, muitas vezes a atitude desses grupos diante dessas notícias é abrir um sorriso e dizer: vocês aí que continuam nessas estruturas que não são mais católicas, vocês que lidem com essa situação, porque isso aqui não nos diz respeito. E é claro que essa atitude é inadmissível. Se a igreja sofre, e isso é doutrina da igreja, que antes do fim dos tempos a igreja padecerá como nosso Senhor Jesus Cristo, nós católicos devemos sofrer com ela. E uma notícia como essa não deve abrir sorrisos em nossas faces, muito pelo contrário. Nós deveríamos chorar diante desse tipo de atitude. Então a ideia é ter uma atitude equilibrada diante dessa questão. É analisar a questão à luz da doutrina de sempre, sem cair na omissão e sem cair no alarmismo. Então, comecemos aqui com... eu lerei integralmente as respostas que foram dadas e farei pausas para tratá-las à luz da doutrina de sempre da Santa Igreja. Em 14 de julho de 2023, vejam que é bem recente a consulta, este dicastério, que é o Dicastério para a Doutrina da Fé, recebeu uma carta de Sua Excelência Monsenhor José Negri, bispo de Santo Amaro, no Brasil, contendo algumas questões a respeito da possível participação nos sacramentos do batismo e do matrimônio por pessoas transexuais e pessoas homoafetivas. Aqui eu já faço uma observação. Não deveria, e me parece que partiu do próprio Dom José Negri, não deveria ser feita essa distinção entre homossexuais e transexuais. Na realidade, o transexual, como a própria resposta dirá, o que é um transexual? O transexual é uma pessoa homossexual, é uma pessoa que apresenta essa característica, digamos, essa condição, melhor dizendo, do homossexualismo, que opta por passar por tratamentos hormonais e uma cirurgia supostamente de redesignação sexual. É claro que tudo isso entre aspas, porque quem decide o nosso sexo, quem decide se nós somos homens ou mulheres é Deus. E esse tipo de cirurgia, evidentemente, não redesigna nada. Então, o transexual é simplesmente isso. É um homossexual que passou por tratamentos hormonais e uma tentativa de redesignação sexual feita através de cirurgia. Então, aqui nós não podemos cair no subjetivismo. Nós não podemos cair no discurso dos revolucionários, no discurso daqueles que desejam destruir a igreja. Nós não podemos cair, sendo mais claro, na ideologia de gênero. Não há transgênero, pessoas trans, isso não existe. O que existe é o homossexualismo, o que existe, nós voltaremos até antes, o que existe são homens e mulheres, e dentro da imensa multidão de pessoas que ou são homens ou são mulheres, existem pessoas que apresentam essa condição do homossexualismo. E dentro deste grupo dos homossexuais, uma parte deles opta por passar por tratamentos hormonais e por uma cirurgia supostamente de redesignação sexual, que na realidade não é isso. Eu até trocaria essa palavra por uma cirurgia que muda o órgão genital, simplesmente isso. Mas a pessoa que era homem ou era mulher, ela continuará a ser homem ou mulher, porque essa é a vontade de Deus. Isso é uma questão objetiva, uma questão clara, independentemente do que aquela pessoa supostamente sente. Mas é fundamental nós definirmos isso desde o início. O que é um transexual? Só para ficar claro pela última vez, o transexual é um homossexual que passa por um tratamento hormonal e uma cirurgia
de mudança de órgão genital. Uma cirurgia, evidentemente, artificial. Artificialmente, ele muda o seu órgão genital. Tanto um homem que muda o seu órgão genital para o órgão genital de uma mulher, como uma mulher que muda o seu órgão genital para o órgão genital de um homem. E é claro que isso é feito de forma totalmente desordenada, aberrante, contra a natureza, de maneira totalmente artificial. Então, diante dessa questão, possível participação nos sacramentos do batismo e do matrimônio por pessoas homossexuais, eu vou corrigir, mais especificamente pessoas transexuais. E eu já aqui conceituei o que seria um transexual. Depois de um estudo sobre o assunto, este dicastério respondeu da seguinte forma. E aí vem as respostas do dicastério à sua excelência, Monsenhor Negri. E vejam que são 6 itens, são 6 respostas. E a minha intenção é analisar cada um desses itens à luz da doutrina de sempre da Santa Igreja. E eu penso que o ideal é que nós, antes de iniciarmos a leitura das perguntas, nós coloquemos qual é a doutrina de sempre da Santa Igreja a respeito da questão da homossexualidade. Vamos aqui, eu selecionei algumas passagens da Sagrada Escritura, lerei também o Catecismo da Igreja Católica a respeito deste assunto. Qual é a doutrina da Igreja sobre a homossexualidade? Vejam que nós não podemos ler essas respostas à luz de outro entendimento, que, claro, se é contrário à palavra de Deus e à doutrina da Igreja, é um erro. Nós não podemos analisar essas respostas do dicastério para a doutrina da fé à luz de uma visão anticatólica do homossexualismo, à luz de uma visão errada, mentirosa, equivocada do homossexualismo. Não, nós temos que começar pela doutrina da Igreja, porque aí sim nós poderemos ler as respostas que foram dadas à luz da doutrina de sempre. E eu deixo bem claro aqui desde o início que essas respostas são péssimas. Todo o movimento que foi feito, com todo respeito, e aqui sim, nós temos que guardar o respeito, a reverência ao Santo Padre, o Papa Francisco, ao dicastério para a doutrina da fé, a quem está à frente dele. Não interessa quem são as pessoas envolvidas, é claro que isso interessa em muito, mas não cabe a mim emitir qualquer tipo de juízo prático, porque eu não tenho autoridade nenhuma para isso. Mas como fiel leigo, o Código de Direito Canônico dá aos fiéis leigos o direito de se manifestarem sobre questões delicadas como essa. E vejam que esse é um assunto de extrema relevância e que sim, eu penso ser muito ordenado que os leigos se manifestem sobre ele, desde que o façam de forma correta. Então, para também não cair nessa omissão, eu digo desde já que as respostas que foram dadas são inadmissíveis. São respostas que confundem, são respostas pouco claras, são respostas muitas vezes que caem em ambiguidades, que utilizam termos inadequados. E eu faço mais uma vez esse alerta que nós não podemos cair na ideologia de gênero. O próprio Papa Francisco condenou a ideologia de gênero, de maneira que nós não podemos enfrentar essa questão à luz de conceitos da ideologia de gênero. Não, nós precisamos enfrentar a questão como católicos. Então o documento é péssimo, mas eu insisto que ele só pode ser lido tendo como chave a doutrina de sempre da Santa Igreja. Porque nem o Santo Padre, o Papa Francisco, nem os bispos e cardeais que integram o dicastério para a doutrina da fé têm autoridade para mudar a doutrina da Igreja. Isso tem que estar claro. Se eles são sucessores dos apóstolos, no caso do Papa Francisco é um sucessor de São Pedro, se esses bispos e cardeais são sucessores dos apóstolos, eles não têm autoridade para mudar a doutrina da Igreja.
Eles só têm autoridade para guardar a doutrina da igreja, defender a doutrina da igreja contra os seus inimigos. Então, esse documento ele só pode ser lido à luz da doutrina de sempre da Santa Igreja. Isso tem que estar claro também. Então, a chave de leitura para essas respostas do dicastério para a doutrina da fé só pode ser a doutrina de sempre da Santa Igreja a respeito do homossexualismo. Nós não podemos ter qualquer outra chave de leitura. Nós não podemos cair no erro da ideologia de gênero. É muito interessante, e eu trago isso até antes de ler a Escritura, que o próprio Papa Francisco, neste ano, até no dia do meu aniversário, porque o pontificado do Santo Padre começou em 2013, exatamente no dia do meu aniversário, 11 de março, ele dava uma entrevista para o jornal La Nación, uma entrevista cujo mote era justamente o aniversário de 10 anos de pontificado, e o Papa disse o seguinte: a ideologia de gênero é a mais perigosa das colonizações ideológicas, porque vai mais além da questão sexual. É perigosa porque dilui as diferenças e porque a riqueza dos homens e mulheres e de toda a humanidade é a tensão das diferenças. Essa foi uma entrevista ao jornal argentino, como eu falei, La Nación. Então vejam como o Santo Padre, o Papa Francisco, condena a ideologia de gênero, de maneira que é inadmissível ler estas respostas à luz de qualquer absurdo que esteja contido na ideologia de gênero. E por isso eu fiz questão de definir no início do vídeo o que é um transexual. Um homossexual, uma pessoa homossexual que passou por um determinado tratamento hormonal e por uma tentativa artificial contra a natureza de troca do órgão genital. Simplesmente isso. Nós devemos ficar na objetividade para não cairmos no subjetivismo da revolução, nesse caso, da ideologia de gênero. E afinal, a Santa Igreja que rejeita a ideologia de gênero, qual é a doutrina da Santa Igreja a respeito do homossexualismo? Vamos à Sagrada Escritura. Primeiramente eu lerei nas Bem-aventuranças o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo ele vai aprofundar esta pureza de coração nos versículos 27 a 32. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti. Porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo inteiro seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo inteiro seja atirado na geena. Foi também dito: todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete um adultério. Vejam como nosso Senhor vai aprofundar o alcance, ou melhor, vai dizer o que a princípio, o que no início define a lei natural a respeito do sexto mandamento, que no Antigo Testamento era enunciado como não cometerás adultério, e a Santa Igreja ensina
não pecarás contra a castidade de uma maneira muito mais abrangente e que também não se refere apenas aos atos exteriores, mas também e principalmente à pureza de coração, ao que está no interior. E a última passagem da Escritura que eu escolhi está na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos de 1 a 20. Vejam que interessante o que São Paulo vai ensinar aos fiéis católicos de Corinto, que era uma cidade portuária e que tinha como característica estar entregue à devassidão sexual, a uma desordem, como muitas das nossas cidades hoje, a uma desordem nesse campo, nesse caso uma desordem social, estrutural, e vejam o que São Paulo dirá para os fiéis católicos de Corinto. Quando algum de vós tem litígio contra outro, como é que se atreve a pedir justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos irmãos santos? Não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, seríeis indignos de julgar os processos de mínima importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais as pequenas questões desta vida. No entanto, quando tendes contendas desse gênero, escolheis para juízes pessoas cuja opinião é tida em nada pela Igreja. Digo-o para confusão vossa. Será possível que não há entre vós um homem sábio, nenhum sequer que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão litiga com outro irmão, e isso diante de infiéis. Na verdade, já é um mal para vós o fato de terdes processos uns contra os outros. Por que não preferis sofrer injustiça? Por que não preferis ser espoliados? Não, vós é que fazeis injustiça, vós é que espoliais, e isso entre irmãos. Vale aqui um parênteses, porque São Paulo diz algo espetacular no versículo 4. No entanto, quando tendes contendas desse gênero, escolheis para juízes pessoas cuja opinião é tida em nada pela Igreja. Vejam, eu faço aqui um paralelo dessa passagem com o que nós tratamos aqui. Essa questão tão delicada que é enfrentada por essa resposta desastrada do dicastério para a doutrina da fé, ela só pode ser tratada pela Igreja e à luz da doutrina de sempre da Igreja. Todas essas opiniões que nós ouvimos dos meios de comunicação, dos revolucionários, mesmo aqueles infiltrados na Santa Igreja, essas opiniões são tidas por nada, não valem de nada. O que vale é a doutrina de sempre da Igreja. E é ela que São Paulo vai ensinar como bispo agora para os seus súditos, para os fiéis, digamos, de Corinto. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. E aí São Paulo vai falar especificamente, depois de enunciar uma série de pecados, dentre eles o homossexualismo. Quando ele fala dos efeminados, ele está claramente a se referir aos homossexuais, aqueles que efetivamente caem nos atos homossexuais, aqueles que se entregam a essa propensão. São Paulo vai falar agora especificamente da impureza. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos.
Deus destruirá tanto aqueles quanto este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, ou os dois serão uma só carne, Gênesis 2:24. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Vejam, aqui a doutrina de sempre da igreja a respeito da pureza, a respeito do sexto mandamento da lei de Deus e como os atos homossexuais entram nessa questão. E aqui eu faço só uma observação importante. São Paulo, ele fala dos efeminados, que também podem ser chamados de afeminados. É claro que ele está a se referir aos homossexuais de maneira mais específica, mas é importante aqui uma distinção. É claro que só na prática alguém, de preferência um sacerdote, poderá avaliar à luz da teologia moral da igreja se o fato de alguém se comportar de maneira afeminada, se aquilo é um pecado ou não, ou se aquela pessoa, infelizmente, não foi bem educada, não foi bem formada. E com relação a ser homossexual, me parece evidente, por mais que o homossexualismo seja um mistério, como a própria igreja diz, ninguém escolhe ser homossexual. O pecado está nos atos homossexuais, e é isso que o catecismo ensina. O pecado grave, o pecado mortal contra o sexto mandamento da lei de Deus está presente nos atos homossexuais, quando uma pessoa homossexual se entrega às desordens, se entrega a essa condição desordenada, e é isso o que o catecismo vai ensinar nos parágrafos 23:5,7 a 23:5,9. Castidade e homossexualidade. Vejamos então especificamente a respeito do homossexualismo, qual é a doutrina da igreja. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual, exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. Então aqui está a definição do que é a homossexualidade. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, e aqui tem uma série de citações do livro do Gênesis, da Carta de São Paulo aos Romanos, essa citação que eu fiz da Carta de São Paulo aos Coríntios, também da primeira carta de São Paulo a Timóteo. A tradição da igreja sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. E aqui, olha que interessante, o catecismo cita uma declaração da própria congregação da doutrina da fé, declaração persona humana. Essa declaração dirá que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira e sentencia, em caso algum, podem ser aprovados. Vejam que a
própria congregação. Agora nós estamos de uma resposta que é dada pelo mesmo órgão, pela mesma instância da igreja. É evidente que não pode existir nenhuma contradição entre o que essa congregação disse no passado, hoje ela é chamada de dicastério, e o que ela dirá hoje. Isso tem que estar muito claro. A doutrina da igreja é a mesma sempre. E diante de questões idênticas, diante de questões morais idênticas, a doutrina é a mesma, o posicionamento é o mesmo, evidentemente. Em caso algum podem ser aprovados. Vejam que é uma depravação grave, é um pecado mortal contra o 6º mandamento da lei de Deus. Um número não negligenciável, e aqui vem, a partir desse parágrafo, o primeiro ele mostra qual é a doutrina, e o segundo qual é a atitude pastoral. Isso é muito importante. Não há como dissociar as duas questões. A doutrina deve estar ao lado da atitude pastoral e da atitude, eu diria, apostólica. Qual deve ser a atitude de um fiel católico diante de uma pessoa homossexual, que também é chamada a ser católica e também é chamada a estar eternamente com Deus no céu? Isso é fundamental e nós não podemos perder isso de vista. Até porque essas respostas dadas pelo dicastério são pastorais. São respostas que, claro, também são doutrinárias, mas voltadas para a definição de atitudes pastorais da igreja para com as pessoas homossexuais. Vamos lá. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. O parágrafo é ótimo, inclusive os 3 parágrafos são ótimos e mostram a importância que eu tenho ressaltado do Catecismo da Igreja Católica. Mas esse fim poderia ter sido melhor escrito. É evidente, se forem cristãs, todos nós somos chamados a sermos católicos, absolutamente todas as pessoas, e é claro que isso se aplica aos homossexuais também. Então, o convite da igreja, esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, o convite da igreja, corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o convite de nosso Senhor Jesus Cristo é que os homossexuais realizem a vontade de Deus em sua vida e unam este sacrifício, esta provação que é a condição homossexual, que é desordenada objetivamente, unam esse sacrifício à cruz de nosso Senhor. Vejam que é esse o chamado. Eles são chamados a, como todas as pessoas, a viver a castidade. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Parágrafo 2359. Pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Isso é muito importante. O catecismo diz que essas pessoas são chamadas à santidade, à perfeição cristã, sem deixar essa condição. Mesmo homossexuais, mesmo com essa propensão, com essa condição desordenada, e hoje é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha desordens na área afetiva e sexual. Nós vivemos em um mundo tão desordenado nessas áreas que todas as pessoas têm desordens em questões afetivas e sexuais. E essa é uma desordem específica.
A condição homossexual, a homossexualidade é uma desordem específica que constitui essa atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. Mas o catecismo é muito claro que elas são chamadas à castidade e que quando de fato se convertem e começam a lutar pela pureza, a lutar pela castidade, se arrependem dos seus pecados, claro, se confessam, se reconciliam com Deus e com a Santa Igreja, essas pessoas são chamadas a ter vida sacramental, são chamadas a ter vida espiritual, são chamadas a viver em estado de graça e buscar gradual e resolutamente a santidade, a perfeição cristã. Nós não podemos perder isto de vista. Então vejam que ao lado da doutrina está a atitude pastoral. Pastor é quem cuida, quem protege. Se nós desejamos o céu para essas pessoas, é evidente que qualquer questão que seja colocada deve ser tratada tendo em vista esse aspecto. Essas pessoas são chamadas ao céu e são chamadas a viver a castidade, como todos nós. E aí entramos então agora nas respostas do dicastério a Sua Excelência Monsenhor Negre, Dom José Negre, bispo da Diocese de Santo Amaro. As respostas a seguir reproduzem essencialmente o conteúdo fundamental, vejam, do que já foi afirmado sobre o assunto por este dicastério no passado. Então, vejam, a própria congregação, o próprio dicastério para a doutrina da fé diz que aquilo que ele falou no passado continua a valer. E o catecismo aqui cita, os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Quem afirmou isso foi a Congregação para a Doutrina da Fé. Eu também reli, estudei outra manifestação que eu simplesmente citarei, a Congregação para a Doutrina da Fé, quando ainda o prefeito era o cardeal Josef Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI, em 3 de junho de 2003, vejam, ela fez uma manifestação, considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. E aqui, de maneira clara, eu lerei apenas a conclusão. A Igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais não pode levar de modo nenhum à aprovação do comportamento homossexual ou ao reconhecimento legal das uniões homossexuais. O bem comum exige que as leis reconheçam, favoreçam e protejam a união matrimonial como base da família, célula primária da sociedade. Reconhecer legalmente as uniões homossexuais ou equipará-las ao matrimônio significaria não só aprovar um comportamento errado, com a consequência de convertê-lo num modelo para a sociedade atual, mas também ofuscar valores fundamentais que fazem parte do patrimônio comum da humanidade. A Igreja não pode abdicar de defender tais valores para o bem dos homens e de toda a sociedade. Essa é a conclusão de uma manifestação da Congregação para a Doutrina da Fé de 2003. E o próprio dicastério dirá: as respostas a seguir reproduzem essencialmente o conteúdo fundamental do que já foi afirmado sobre o assunto por este dicastério no passado. Então não há como ler essas respostas à luz de uma outra chave que não a doutrina de sempre da Santa Igreja. E aí nós entramos nessas respostas desastrosas, mal formuladas, como eu disse, pouco claras, ambíguas, mas vamos enfrentá-las lendo à luz da doutrina da Igreja, também sem cair num alarmismo equivocado. Primeira questão: um transexual pode ser batizado? Um transexual que também passou por tratamento hormonal e cirurgia de redesignação sexual, então aqui o próprio dicastério define o que é um transexual, é um homossexual, uma pessoa homossexual que passou por tratamento hormonal e cirurgia de redesignação sexual. Pode receber o batismo
nas mesmas condições dos demais fiéis, se não houver situações em que haja risco de gerar escândalo público ou desorientação entre os fiéis. No caso de crianças ou adolescentes com problemas naturais transexuais, isso aqui está péssimo. Isso aqui, de alguma forma, é uma adoção parcial da ideologia de gênero. O que seria isso? Crianças ou adolescentes com problemas naturais transexuais? Isso é um absurdo. Não tinha qualquer justificativa para se colocar esses termos aqui. Se bem preparados e dispostos, podem receber o batismo. Ao mesmo tempo, o seguinte deve ser considerado especialmente quando existem dúvidas sobre a situação moral objetiva em que uma pessoa se encontra ou sobre sua própria disposição subjetiva em relação à graça. E vejam que aqui é pouquíssimo clara a resposta, mas nós devemos nos agarrar no primeiro parágrafo dela, que vai deixar bem claro que o transexual ele pode ser batizado nas mesmas condições de qualquer fiel. No caso do batismo, a igreja ensina que quando o sacramento é recebido sem arrependimento por pecados graves, o sujeito não recebe a graça santificante, embora receba o caráter sacramental. O catecismo afirma: esta configuração a Cristo é para a igreja, criada pelo Espírito, é indelével. Permanece para sempre no cristão como disposição positiva à graça, como promessa e garantia da proteção divina e como vocação ao culto divino e ao serviço da igreja. Santo Tomás de Aquino ensinou de fato que quando o impedimento à graça desaparece, o caráter de quem recebeu o batismo sem as devidas disposições em si é uma causa imediata que nos dispõe a acolher a graça. Santo Agostinho de Hipona recordou esta situação dizendo que mesmo que o homem caia no pecado, Cristo não destrói o caráter recebido por estes no batismo e procura o pecador, em qual caractere é impresso que o identifica como sua propriedade. Assim podemos compreender por que o Papa Francisco quis sublinhar que o batismo é a porta que permite que Cristo Senhor se estabeleça em nossa pessoa e em nos mergulhar no seu mistério. Isto implica concretamente que nem mesmo as portas dos sacramentos devem ser fechadas por qualquer motivo. Isto é especialmente verdadeiro quando se trata daquele sacramento que é a porta, o batismo. A igreja é a casa paterna onde há lugar para todos com a sua vida cansativa. Assim, mesmo quando subsistem dúvidas sobre a situação moral objetiva de alguma pessoa ou em suas disposições subjetivas em relação à graça, nunca se deve esquecer este aspecto da fidelidade do amor incondicional de Deus, capaz de gerar mesmo com o pecador uma aliança irrevogável, sempre aberta também ao desenvolvimento imprevisível. Isto é verdade mesmo quando não aparece plenamente no penitente o manifesto desejo de alteração, porque muitas vezes a previsibilidade de uma nova queda não afeta a autenticidade do propósito. Em qualquer caso, a igreja terá sempre que recordar a pessoa a viver plenamente todas as implicações do batismo recebido, que sempre vai compreendida e desdobrada em todo o caminho da iniciação cristã. Vejam que esses parágrafos é uma resposta bem longa, de forma desnecessária até, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. O único parágrafo que, de fato, não é que ele seja isento de críticas, porque eu próprio o critiquei, mas digamos que a primeira parte do primeiro parágrafo ela está razoável, porque o resto é desastroso. Vejam que nada foi dito, não há uma orientação concreta, não há uma orientação clara, mas a primeira parte do primeiro parágrafo, que é a resposta direta, é que deve nos guiar à luz da doutrina de sempre da igreja. Um transexual pode receber o batismo nas mesmas condições dos demais fiéis, se não houver escândalo público, esse risco de escândalo. Mas vejam que as condições para um transexual receber o batismo são as mesmas de outros fiéis, de maneira que o que vem depois não faz o menor sentido.
Há ali toda uma comparação entre pessoas, o que é um fato. A maior parte de nós, infelizmente, a imensa maioria das pessoas não alcançou a santidade, não alcançou a perfeição cristã. Infelizmente, nós somos pecadores. Infelizmente, mesmo após o batismo, a maior parte de nós continua a cair em pecados, em alguns casos em pecados graves. O que não significa que possa existir uma premeditação. Antes do batismo, aquela pessoa não deseja ser católica, ela não deseja viver como a igreja manda, nesse caso específico de um transexual, não deseja viver a castidade. É claro que essa pessoa não deve ser batizada. E é isso que diz a igreja. Nas mesmas condições dos demais fiéis, nós vamos ao Código de Direito Canônico, que é quem vai definir essas condições. Quais são as condições para que uma pessoa seja batizada? E é evidente que um transexual que não vê problema algum no homossexualismo, não vê problema algum nos atos homossexuais, um transexual que não deseja viver a castidade, é evidente que ele não pode ser batizado. E aí eu coloco aqui uma hipótese que me parece que a maior parte das pessoas não estão a refletir sobre ela, e ela é fundamental. Pensemos em uma pessoa que é homossexual, uma pessoa que pensou que ao longo de sua vida ela caiu no erro de pensar: eu sou homem, mas eu me sinto como mulher, eu sou mulher e me sinto como homem. Pensemos que essa pessoa chegou a fazer um tratamento hormonal, chegou a fazer até a cirurgia de troca artificial do órgão genital. Pensemos nessa pessoa e ela se converte depois. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Essa é a pessoa que pode ser batizada. É uma pessoa que pode ser designada como transexual por uma questão objetiva. Ela já passou pelo tratamento hormonal, ela já passou pela cirurgia e ela agora se converte. E ela agora deseja viver a castidade. Ela deseja mudar de vida. E ela quer ser batizada. Ela quer se tornar católica. Ela quer lutar pela santidade. Ela quer voltar ao estado de graça. Ou melhor, ela quer entrar no estado de graça, se ela não é batizada. Ela quer receber a graça santificante. Ela quer o céu. É evidente que uma pessoa nessa condição, ela pode ser batizada. Mas a conversão é necessária. A contrição, o arrependimento concreto dos pecados é necessário. E o sincero desejo de viver a castidade. É evidente que um transexual que está entregue aos seus pecados, entregue aos seus vícios, que está entregue à impureza, é claro que ele não pode ser batizado. Como qualquer outra pessoa que está entregue a qualquer pecado e a qualquer vício. Qualquer pessoa que faça do pecado um modo de vida não pode ser batizada. E é isso que diz o Código de Direito Canônico. E a resposta desastrosa do Dicastério para a Doutrina da Fé diz: nas mesmas condições dos demais fiéis. Então, quais são essas condições? Vamos aqui ao cânon 849 do Código de Direito Canônico, do batismo. O batismo porta dos sacramentos em realidade, ou ao menos em desejo, necessário para a salvação, pelo qual os homens se libertam dos pecados, são de novo gerados como filhos de Deus e se incorporam à igreja, configurados com Cristo por caráter indelével, só se administra validamente pela ablução com água verdadeira, juntamente com a devida forma verbal, que é aquela fórmula fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então aqui é só o o cânon inicial. E aí, a partir do cânon 864 é que o código vai falar das condições para alguém receber o batismo.
Vejam que é evidente que as condições de uma criança exigidas para que uma criança seja batizada são diferentes das condições exigidas para um adulto. Nesse caso aqui, a primeira pergunta que foi respondida relaciona-se claramente a um adulto, até porque não existem crianças transexuais. E isso é um erro gravíssimo da resposta. Quando fala de crianças e adolescentes, isso não existe. Criança trans, isso é um erro, é uma mentira que é promovida pelos responsáveis pela ideologia de gênero. Não existe criança transexual. O transexual é um fato objetivo, é simplesmente uma pessoa que é homossexual e passou por um tratamento hormonal e por uma cirurgia. Não existe essa situação de que eu sou homem, me sinto mulher, logo eu sou transexual. Isso é um absurdo. E dizer que existem crianças nessa situação, adolescentes, ver isso num documento da igreja, isso é escandaloso. Mas o próprio documento mesmo desastroso diz, de forma clara, que as condições são as mesmas. Então vamos lá ao cânon 864. É capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada e somente ela. Então esse é o primeiro requisito, que a pessoa não seja batizada. O batismo, evidentemente, é administrado apenas uma vez por toda a vida. E aí vem o cânon 865, parágrafo 1º, que vai falar do adulto. Aqui é que vai se falar das condições para que um adulto seja batizado. Para que o adulto possa ser batizado, requer-se que tenha manifestado a vontade de receber o batismo, que esteja suficientemente instruído sobre as verdades da fé e as obrigações cristãs, e que tenha sido provado por meio de catecumenato na vida cristã. Seja também admoestado para que se arrependa de seus pecados. Vejam que os requisitos são claríssimos. Essa pessoa ela precisa ter todo um processo de catequese para que ela seja instruída na fé, para que ela seja provada e admoestada a se arrepender dos seus pecados. Se isso não acontece, essa pessoa não pode ser batizada. Se não há um desejo verdadeiro de ser católico, um desejo verdadeiro de viver de acordo com a palavra de Deus e a doutrina da Santa Igreja, se não há essa decisão, fruto do arrependimento dos pecados e do desejo de conversão, essa pessoa não pode ser batizada. Isso é claro. Mesmo nesse texto desastroso, isso está claro, que os requisitos são os mesmos para todo e qualquer fiel. E essa foi a questão mais delicada. E vejamos que ela não muda em nada a doutrina da igreja. E nem poderia. Reforcemos. O Papa Francisco não tem autoridade para mudar a doutrina da igreja. Nenhum Papa tem autoridade para mudar a doutrina da igreja. Muito menos cardeais e bispos. Se eles são sucessores dos apóstolos, é para defender a doutrina da igreja, resguardar a doutrina da igreja, conservá-la e não violentá-la, não destruí-la. Então isso tem que estar claro para nós fiéis. Nenhum Papa tem autoridade para mudar a doutrina de sempre da Santa Igreja. E aí vem a segunda questão que vai estar relacionada ao ser padrinho. Um transexual pode ser padrinho ou madrinha no batismo, e é claro, vale dizer, ele será padrinho ou madrinha de acordo com o sexo que Deus deu àquela pessoa. Isso é muito importante, porque se Deus me fez homem, ou se Deus fez uma pessoa mulher, esse é o meu sexo, e não eventualmente o que um sentimento, um pseudo-sentimento me diz. Então, um transexual pode ser padrinho ou madrinha no batismo, sob certas condições. Pode-se ser admitido no papel de padrinho ou madrinha transexual adulto
que também passou por tratamento hormonal e cirurgia de redesignação sexual. Mais uma vez, o que é um transexual está dito aqui. Um homossexual que passou por tratamento hormonal e pela cirurgia. Contudo, como esta tarefa não constitui um direito, a prudência pastoral exige que não seja permitido se houver risco de escândalo, de legitimação indevida ou desorientação no campo educativo da comunidade eclesial. Vejam que, mais uma vez, se fala da possibilidade de escândalo. E é claro, um transexual que não se converteu é uma situação por ela mesma escandalosa. Vejam que aqui a hipótese é de um transexual que, depois de ter cometido esse erro do tratamento hormonal, dessa cirurgia, ele se converte. E ele deseja ser católico. E ele deseja viver a castidade de acordo com a doutrina da Santa Igreja. Essa resposta desastrosa do dicastério para a doutrina da fé não pode ser lida de outra forma. E quais são os requisitos para que alguém seja padrinho? E vejam que, infelizmente, muitas paróquias não observam esses requisitos. Está a partir do parágrafo 872 do Código de Direito Canônico, a partir do cânon 872. E eu lerei aqueles que são os mais importantes. Ao batizando enquanto possível, seja dado um padrinho, a quem cabe acompanhar o batizando adulto na iniciação cristã e, junto com os pais, apresentar ao batismo o batizando criança. Cabe também a ele ajudar que o batizado leve uma vida de acordo com o batismo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes. Aqui um papel fundamental do padrinho, contribuir para que aquele que será batizado seja um bom fiel católico. E aí vem o requisito que está lá no cânon 874. Para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é necessário que, parágrafo 3º, que é o mais importante, seja católico, ou seja, tem que ser batizado, tem que ser católico, confirmado, ele deve ser crismado. E esse é um requisito que muitas paróquias não observam. O padrinho tem que ser crismado para ser padrinho. Já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então vejam, ele tem que ter sido devidamente iniciado na vida cristã. Quais são os 3 sacramentos da iniciação cristã? Batismo, crisma e Eucaristia. Então, católico, batizado, confirmado, crismado, já tenha feito a sua primeira comunhão e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Leve uma vida de acordo com a fé. Não pode ser um homossexual entregue aos seus vícios. Não pode ser um homossexual entregue aos seus pecados. É evidente que não. É uma pessoa, e nesse caso um transexual, alguém que já passou por aquela situação horrível, mas que se arrependeu do que fez. E é claro que essa pessoa não vai ficar aprisionada no seu erro para sempre. É claro que a igreja não vai fazer isso com essa pessoa. O fato dela ter cometido esse erro grave, de ter feito o tratamento hormonal, de ter passado por essa cirurgia, não vai condená-la ao inferno. Se ela se arrepender dos seus pecados, se ela lutar para viver a castidade, se ela lutar para viver de acordo com a fé católica, existe evidentemente um caminho para o céu, para essas pessoas, como para todos nós. E nós não podemos perder isso de vista. Essas pessoas são chamadas ao céu. Mas vejam, só poderá ser padrinho, e aí a gente faz uma ligação com a primeira pergunta, ele pode ser batizado, caso ele se converta, caso ele deseje viver como fiel católico, ter uma vida coerente com a fé católica, ele poderá ser batizado, poderá naturalmente ser crismado, poderá comungar, poderá fazer a sua primeira comunhão, e sim, se ele estiver nesse caminho de uma vida autenticamente católica, como está escrito aqui,
uma vida de acordo com a fé e com esse encargo de ser padrinho, evidentemente ele poderá ser padrinho. Mas é claro que essas respostas desastrosas não entram nesses detalhes. Eles ficam subentendidos, mas ela não entra, o que deveria ter feito, por óbvio. E aí nós chegamos na terceira pergunta, são 6. Um transexual pode ser testemunha de um casamento? Não há nada na atual legislação canônica universal que proíba alguma pessoa transexual para testemunhar um casamento. E aqui vale dizer que é um fato, que não há na legislação canônica um requisito para que alguém seja testemunha do matrimônio. Vejam o que o cânon 1108 dirá. Somente são válidos os matrimônios contraídos perante o ordinário local ou o pároco, ou um sacerdote ou diácono delegado por qualquer um dos dois como assistente, e além disso perante 2 testemunhas, de acordo, porém, com as normas estabelecidas nos cânones seguintes e salvas as exceções contidas nos cânones. E aqui cita uma série de cânones que vão falar de exceções. Mas vejam, é requisito de validade do matrimônio que haja 2 testemunhas. Mas o código não vai falar do que é necessário para ser testemunha, de maneira que eu tive que pegar aqui emprestado os 2 cânones que falam do processo canônico. E aí, claro, nós avaliamos. Se a igreja considera que em um processo canônico essas pessoas podem ser testemunhas, eu vou aplicar esses requisitos ao matrimônio. E vamos lá. Cânon 1549. Todos podem ser testemunhas, a não ser que sejam expressamente impedidos, total ou parcialmente, pelo direito. E o cânon 1550. Parágrafo 1º. Não sejam admitidos a testemunhar menores com menos de 14 anos e débeis mentais, mas podem ser ouvidos por decreto do juiz, no qual se declara ser isso conveniente. São considerados incapazes para testemunhar as partes em causa ou seus representantes em juízo, o juiz ou seus assistentes, o advogado e os outros que assistem ou assistiram as partes nessa causa. Parágrafo 2º. Os sacerdotes, no que se refere ao que ficaram sabendo pela confissão sacramental, mesmo que o penitente peça que o manifestem. Aliás, qualquer coisa ouvida por alguém de qualquer modo por ocasião da confissão não pode ser aceita nem mesmo como indício de verdade. Aqui é só a proteção que a igreja dá ao sacramento da confissão. Então vejam que os requisitos para que alguém seja testemunha, basta que a pessoa seja maior de 14 anos e não seja débil mental, não tenha um problema, uma deficiência mental que impeça de ser testemunha. Então essa pergunta aqui não tem o menor sentido, inclusive. Não tem o menor sentido. Nós poderíamos até dizer, pelo que está no código, que, de fato, um transexual ele pode ser testemunha de um casamento, mas aí nós vamos à passagem de São Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Mais uma vez, se esse transexual, se essa pessoa homossexual que passou por tratamento hormonal e cirurgia, se essa pessoa tem desejo de ser católica, se ela se converteu, se ela busca viver a castidade, não há, evidentemente, inconveniência alguma para que ela seja testemunha de um matrimônio. Agora, se a pessoa está lá, me perdoem as palavras cruas, mas imaginemos a situação de um matrimônio em que a pessoa está lá até fisicamente travestida, vestida de uma maneira escandalosa. É claro que não convém que essa pessoa seja testemunha de um matrimônio, porque aquela pessoa escandaliza as pessoas que estão à volta com o seu mau exemplo, com o seu mau testemunho. Então, não há nenhuma proibição no código, mas se o transexual está entregue aos seus vícios, não convém que ele seja testemunha de um matrimônio. Só convém, como qualquer matrimônio, diga-se de passagem, homossexual ou não, transexual ou não, o que é indicado é que os noivos escolham
pessoas católicas para serem testemunhas, ou ao menos pessoas que não escandalizam, pessoas que eventualmente são da família e mesmo que ainda não professem a fé católica, não são passíveis de causar escândalo. Mas vejam que essa resposta não é a mais problemática, que sem dúvida nenhuma é a primeira e essas últimas que virão a partir de agora. Pergunta 4. 2 pessoas homossexuais podem aparecer como pais de uma criança que deve ser batizada e que foi adotada ou obtida por outros métodos, como o útero para alugar. Então, aqui a pergunta é se o filho de uma criança que foi adotada por um par homossexual, se ele poderia ser batizado. E essa realmente é uma questão bem delicada, porque nós sempre pensamos que aquela criança não tem culpa. Não tem culpa dessa desordem, não tem culpa desse pecado. Mas vejam o que dirá o dicastério para a doutrina da fé. Para que a criança seja batizada, deve haver uma esperança bem fundamentada de que ela será educada na religião católica. É o parágrafo 868, que eu não tinha lido antes, porque antes nós falávamos dos adultos. Então vejam qual é o requisito para que uma criança seja batizada. Os requisitos que o código coloca e que, claro, se aplicam a todos os casos e também ao caso, esse caso absurdo que não deveria existir. É claro que é uma desordem. Os pares homossexuais não são casais, nós não devemos usar esse termo. Os pares homossexuais não devem, eles não têm, melhor dizendo, o direito de adotar. Porque o filho, ele sim tem o direito de ser educado, de ser gerado em uma família formada por homem e mulher. Isso é fundamental, essa complementaridade do homem e da mulher, do pai e da mãe, de maneira que a adoção por pares homossexuais é uma realidade totalmente desordenada. Mas aí vem, se essa criança, nessa situação extremamente desordenada, ela pode ser batizada, vejam o que diz o código. Para que uma criança seja licitamente batizada, é necessário que os pais, ou ao menos um deles, ou quem legitimamente faz as suas vezes, consintam. Então, tem que ter o consentimento dos pais. Segundo, haja fundada esperança de que será educada na religião católica, salvo o parágrafo 3º, que é o que fala do perigo de morte. Se essa esperança faltar de todo, o batismo seja adiado, segundo as prescrições do direito particular, avisando-se aos pais sobre o motivo. Isso é muito importante. Então, aqui é a lei canônica da igreja. Eu sei que dá um aperto no nosso coração porque o batismo ele é necessário para a salvação. E em caso de perigo de morte, vejam o que dirá o parágrafo seguinte, que é o segundo, perdão, aqui eu estava lendo o segundo item do parágrafo 1º do cânon 868. Em perigo de morte, a criança filha de pais católicos e mesmo não católicos é licitamente batizada mesmo contra a vontade dos pais. Aqui está a regra. Como o batismo é necessário para a salvação, no caso de perigo de morte, uma criança que não é filha de pais católicos ou uma criança que não tem o consentimento dos seus pais para ser batizada, ela é legitimamente batizada, é licitamente batizada, mesmo que não haja o consentimento dos pais, mesmo que os pais não sejam católicos. Mas quando não há a situação de perigo de morte, vejam que não seria o caso de batizar uma criança quando aquele par homossexual está entregue aos seus pecados. E aqui, mais uma vez, eu vou insistir. O olhar que nós devemos ter para o transexual, para o homossexual, a distinção que deve ser feita é essa. Ele é católico? Ele se arrepende dos atos que ele praticou? Ele se arrepende dos atos homossexuais? Ele se arrepende do tratamento hormonal, da cirurgia que fez?
ele de fato quer viver como católico, nesse caso, se for o caso, essa criança poderia ser batizada. Digamos que esse par se convertesse e simplesmente permanecesse ali como dois irmãos, como dois amigos, e vão criar aquela criança porque ela precisa ser criada por alguém. Nesse caso, e desejam educá-la na fé católica, nesse caso, sim, essa criança poderia ser batizada. Agora, se os dois estão entregues ao vício, se os dois estão entregues à impureza, entregues ao pecado, é claro que, infelizmente, o batismo dessa criança, vejam o que diz o código, não é que ela não pode ser batizada, é adiado o batismo. O batismo é adiado para um momento mais oportuno. E sempre, em caso de perigo de morte, essa criança poderá e deverá ser batizada. E aí vem a quinta pergunta. Vejam que não se trata, mais uma vez, do transexual. Aqui é a pessoa homossexual de uma maneira geral. Uma pessoa homossexual que mora junto pode ser padrinho de uma pessoa batizada? Então, pode ser padrinho de batismo. E aí nós poderíamos até dizer de crisma. É uma pessoa homossexual que coabita. Vejam o que dirá o dicastério para a doutrina da fé. Sempre com essa maneira desordenada, desastrada, as respostas são péssimas, mas vejam o que dirá. De acordo com o cânon 874, parágrafos 1º, 2º e 3º do Código de Direito Canônico, que eu já li especialmente o parágrafo 3º, quem pode ser padrinho ou madrinha deve possuir a atitude e levar uma vida em conformidade com a fé e o papel que assume, que é o parágrafo 3º. O caso é diferente quando a coabitação de duas pessoas homossexuais consiste não numa simples coabitação, mas numa relação estável e declarada, bastante conhecida pela comunidade. Em qualquer caso, a devida prudência pastoral exige que cada situação seja tratada com sabedoria e cuidadosamente, para salvaguardar o sacramento do batismo e, sobretudo, a sua recepção, que é bem precioso a ser protegido, pois é necessário para a salvação. Ao mesmo tempo, é necessário considerar o valor real que a comunidade eclesial atribui às tarefas de padrinho e madrinha, o papel que desempenham na comunidade e na consideração demonstrada por eles para com o ensinamento da Igreja. Finalmente, é de levar também em consideração a possibilidade de haver outra pessoa no círculo familiar que o faça fiador da correta transmissão da fé católica ao batizado, sabendo que é possível, porém, auxiliar o batizado durante o rito, não apenas como padrinho ou madrinha, mas também como testemunhas do ato batismal. Aqui, mais uma vez, é claríssimo. E essa distinção foi muito interessante que o dicastério fez no meio desse desastre que são essas respostas. Essa distinção é muito importante. Vejam, é coabitação ou é relação homossexual? Se são dois homossexuais que coabitam, que moram na mesma casa, eles são dois amigos. Eles não têm relação. Eles não vivem no pecado dos atos homossexuais. Eles não estão entregues aos vícios. São pessoas chamadas a viver a castidade e a viver a vida católica como todos nós. A viver como católicos, como todos nós. Vejam que não há distinção. Essas perguntas são até desnecessárias. Eu fico até a me perguntar, com todo o respeito a Dom José Negri, o que o levou a fazer essas perguntas, porque são questões óbvias. A pessoa é católica? A pessoa está a lutar pelo céu, está a lutar pela santidade, mesmo homossexual, mesmo transexual, ela poderá ser padrinho ou madrinha, desde que não cause escândalo. Depende de como essa pessoa está, depende até de como é a sua aparência, porque, é claro, não pode escandalizar os pequeninos do Senhor. Contudo, se não houver perigo de escândalo, sim, poderia ser padrinho ou madrinha, desde que seja católica e desde que viva e se esforce para viver como uma pessoa católica.
E a última pergunta: uma pessoa homossexual e coabitante pode ser testemunha de um casamento? Vejam, não dá para entender. Perguntou-se acima do transexual se poderia ser testemunha, e agora do homossexual e coabitante. Vejam, coabitar não é ter relação homossexual, não é estar entregue ao vício, não é estar em uma união homossexual que é pecaminosa por princípio. Coabitar é simplesmente morar na mesma casa. Não há nada na atual legislação canônica universal que proíba alguma pessoa homossexual que aceita ser testemunha de um casamento. Vejam que essas são as questões que não alteram em nada a doutrina de sempre da Santa Igreja. Me perdoem, não alterou em nada a doutrina de sempre e nem poderia. A crise da Igreja existe, ela é enorme, ela está, infelizmente, não apenas no laicato, mas especialmente no clero. E quando eu falo aqui do clero, ela está no colégio episcopal, ela está no colégio cardinalício, ela afeta inclusive o pontificado do Santo Padre, do Papa Francisco, mas, pelo amor de Deus, nós não podemos valorizar excessiva e desordenadamente a crise. Essas respostas desastrosas não alteram a doutrina de sempre da Santa Igreja e nem poderiam alterar. Tem que estar muito claro para nós, fiéis católicos. Nós precisamos nos sentir seguros. As portas do inferno não prevalecerão. O Papa não tem autoridade para mudar a doutrina da Igreja, seja ele quem for. Qualquer Papa não tem autoridade para mudar a doutrina da Igreja, muito menos bispos e cardeais. Nós precisamos ter, então, uma serenidade. E eu vou encerrar, eu até tomei essa decisão agora, reconheço, eu vou encerrar o vídeo com a passagem de nosso Senhor Jesus Cristo e da profissão de fé de São Pedro em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19, para que nós tenhamos essa esperança, essa clareza gravada nos nossos corações de que a Santa Igreja Católica ela é indefectível, ela é indestrutível e as portas do inferno não prevalecerão. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso é promessa de nosso Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. E a própria conclusão do Evangelho de São Mateus vai dizer qual é a missão de um papa, qual é a missão de um cardeal, de um bispo. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai o quê? Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. O que nosso Senhor ensinou, o que Ele revelou, o depósito da fé
imutável. É isso que os bispos devem ensinar. É isso que eles devem guardar. É isso que o Papa deve ensinar e é isso que ele deve guardar. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. São duas promessas de nosso Senhor. Nós não podemos perder a serenidade. Nós não podemos perder a calma. Infelizmente, eu vi ontem fiéis católicos, até tentei acalmar uma pessoa querida, uma amiga minha querida, que também é catequista. Parece que nós chegaremos hoje em nossas paróquias para assistir à missa e haverá transexuais no presbitério, travestidos e não devidamente arrependidos e convertidos. É claro que não. As portas do inferno não prevalecerão. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mantenhamo-nos serenos, combatamos o mal na sociedade e dentro da igreja, mas mantenhamo-nos serenos. Entreguemos os frutos deste vídeo para Nossa Senhora, para que ela cuide de nós, de cada um de nós e da Santa Igreja como um todo, especialmente do clero, do Santo Padre o Papa, do Colégio Cardinalício, dos bispos, do Colégio Episcopal e especificamente dos bispos de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, glorioso e castíssimo São José, São João Bosco e São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.